E aí pessoal, beleza? A pergunta que eu tenho hoje é: de onde vem a sua opinião? Compartilha aí nos comentários aí, vamos refletir um pouquinho essa questão aí. Essa é uma reflexão que veio de um livro recente, né, uma leitura recente, né, Ortega y Gasset, Revolução das Massas, sobre essa questão da opinião, né? Será que a gente sabe de onde vem a nossa opinião? Eu vejo que hoje as pessoas são muito firmes, né, na própria opinião e é muito assim, muito valorizado essa questão de falar que eu tenho a minha própria opinião, eu tenho uma opinião própria. E será que isso é tão interessante ou tão relevante, ter uma opinião própria? Essa é a reflexão que eu quero levantar, né? Diferentemente dos outros animais, o homem ele tem uma memória fantástica, né? Se comparar com os outros animais, por exemplo, um macaco, ele praticamente a cada dia ele tem que refazer suas experiências, né, para chegar às conclusões para resolver os seus problemas. Ele não consegue armazenar essas experiências. Então, um erro que ele comete hoje, provavelmente ele vai cometer amanhã, porque ele já se esqueceu que cometeu esse erro. E esse é a grande pérola do ser humano, né? O grande valor do ser humano. Ele tende a não cometer os mesmos erros. Mais ou menos, né? Vou mostrar que nem sempre é assim. Tem gente querendo apagar a história para cometer os mesmos erros eternamente, né? Então, essa é a diferença do ser humano. É se recordar e acumular esse conhecimento e conseguir passar de geração para geração. E aí você tem o diferencial da memória, né, que pode ser passado, e em um dado momento da história a gente desenvolveu a escrita, né, e hoje os computadores, onde a gente consegue um avanço extraordinário no armazenamento. Isso não significa que alguém possua esse conhecimento, e de fato ninguém possui, porque hoje se tornou um conhecimento inabarcável pela quantidade que a gente conseguiu acumular, né? Mas assim, se pelo menos você tiver noção aonde pesquisar, né? Aí você tem a divisão didática em disciplinas, em temáticas, né? Para facilitar. Pelo menos você sabe que tem, né? Você consegue, ou na maioria dos casos, ter acesso a esse conhecimento. Então isso é muito importante para a gente como ser humano. Provavelmente isso nos faz tão diferente, né, dos outros animais e chegar a um desenvolvimento assim tão grande como a gente consegue observar. Essa capacidade de transmissão do conhecimento e de aprender com os erros. Então essa questão da opinião, o que a opinião tem a ver com isso? Né? Então hoje, com essa questão da pessoa acreditar que tem uma opinião própria, geralmente essas pessoas elas seguem opiniões que elas não sabem de onde vêm e nem para onde vão, né? Hoje a gente vive uma guerra cultural, uma guerra de informação e principalmente de desinformação muito grande, né? Até mesmo a ciência se está envolvida nessa guerra, e a gente tem diversos livros aí sobre como a ciência tem sido utilizada para gerar desinformação, né? Enfim, isso pode ser conteúdo até para um outro vídeo, mas mesmo na ciência você vê que você geralmente tem duas correntes na maioria dos assuntos totalmente opostas, né? Então, assim, você falar que é científico, tudo bem, mas você tem um científico por um lado, tem um científico por outro lado totalmente oposto, e aí? Como me posicionar, né? Como saber qual corrente seguir? A gente nunca vai saber exatamente qual é exatamente a corrente ideal a ser seguida, mas, né, se você for olhar para a história, né, como eu falei dessa questão da memória, for olhar para trás, você vai ver que dadas correntes elas já erraram muito mais, enquanto outras acertaram muito mais, né? Você vai ver na história, né, que dadas experiências do homem deram super certo e dadas experiências deram muito errado, né? E até por isso muita gente quer apagar esse conhecimento histórico, né, esse acumulado, que é estar sempre
com essa ideia de recomeçar, como se o que tivesse sido produzido até então não valesse nada, e agora a gente vai recomeçar uma tradição. Só agora o homem iluminado, né, algum iluminado conseguiu descobrir o novo conhecimento, o conhecimento salvador, uma nova fórmula de sociedade que vai solucionar todos os problemas, né? Então, assim, a história mostra que não é bem assim que a banda toca, né? Geralmente esse conhecimento ele vem de uma maneira progressiva e até lenta, né? Por isso que a gente fica muito ansioso, sempre que a gente quer acelerar esse processo, a gente acaba errando, né? Então a gente tem que estar sempre aprendendo com esses erros do passado, né? À medida que, eu posso dizer, quando tem esses momentos que o homem acha que ele vai, que a partir de agora que ele está sabendo, que a partir de agora que ele está mudando, trazendo um novo conhecimento verdadeiro e tudo para trás estava errado, ele nada mais, nada menos está criando uma maneira de repetir os erros que já aconteceram no passado, que de algum modo já tinham sido corrigidos, já tinham sido aperfeiçoados, você já tinha mecanismos de reparar esses erros, e quando você quer recomeçar, você só se permite errar mais erros que já foram feitos, né? Achar que está encontrando soluções que já foram tiradas e simplesmente você não sabia, e as recolocam como se fossem inéditas, né? Então é importante a gente ter essa noção, né, do que aconteceu, e para a gente conseguir falar, eu tenho uma opinião sobre tal assunto. Você só de fato vai ter uma opinião quando você pegar um assunto determinado, você pegar os principais autores, os caras que levaram a vida estudando aquele assunto, você lê um livro, 2, 10, 20, 30, 40, aí, enfim, cada um, lógico, né? Isso é por uma vida inteira, né? Mas quanto mais você vai acumulando, 1, 2, 3, 4, né, conhecimento de diferentes fontes, de diferentes opiniões, aí sim você, diante dessas diferentes opiniões, você vai poder se posicionar. A minha opinião é A, a minha opinião é B, ou uma parte eu concordo com esse autor, outra parte eu concordo com essa outra tradição, né? Enfim, quanto mais você ampliar as suas referências, os seus referenciais, mais você consegue ter uma opinião particular, uma opinião pessoal. Quanto menor é o seu leque de referência, mais você vai ter a famosa opinião da massa, né? Que é o que o Ortega Gasset cita no livro, o homem massa, né? Aquele homem que pensamento comum, pensamento geral, né? A gente vê que a mídia hoje ela segue um padrão de opinião e as pessoas acompanham de uma maneira geral, né? Até a ciência às vezes é utilizada como uma ferramenta, né, de formar opinião, de desinformar, muitas vezes. Lógico que tem muitos cientistas sérios, mas como todas as áreas, você tem pessoas que não são sérias. Então, assim, você tem que saber se posicionar. E como é que você vai conseguir se posicionar? É só, infelizmente, não tem jeito fácil, né? É só você acumulando esses diferentes referenciais, esses diferentes pontos de vista, que aí você vai conseguir se posicionar nesse mar de incertezas, né? A gente nunca vai ter uma certeza absoluta, mas quanto mais diferentes opiniões a gente tiver, né, leituras, posições, tradições de conhecimento, mais a gente vai poder se posicionar em relação a um ou outro tema, e aí sim você poder dizer, eu tenho a minha opinião. E a partir daí, se você conseguir acrescentar alguma vírgula, né, no conhecimento que já foi produzido, você já vai estar fazendo um grande avanço. Então, quer dizer, e se você não acrescentar absolutamente nada, e você só souber o que as tradições já disseram, você já vai estar fazendo muito à frente também, porque hoje nem isso, assim, a maioria das pessoas não conseguem atingir, porque de fato é um conhecimento muito grande que a gente já tem acumulado, né? E às vezes hoje a gente valoriza muito conhecimento recente, né? O artigo desse ano, como se fosse possível de um ano para o outro
você fazer a reciclagem de todo o conhecimento, né? E só vale o desse ano. Na verdade, isso é uma fórmula aceleradíssima de você emburrecer e de você deixar para trás uma quantidade extraordinária de conhecimento. Você achar que em um ano tudo aquilo ali está sendo revisado e aprimorado. É completamente absurdo você imaginar isso. Então, é importante você ter uma visão do todo, ter uma visão da história, onde essa brincadeira começou. Né? Eu pretendo futuramente fazer um vídeo sobre ciência, explicar como é que começou essa brincadeira, de onde surgiu, quais foram as ideias, enfim, mas aí é papo para um outro vídeo. Hoje a mensagem que eu tinha para passar era essa, e eu vou fazer só uma breve citação aqui do Ortega C, que ele fala: o verdadeiro tesouro do homem é o tesouro dos seus erros, a vasta experiência vital decantada gota a gota ao longo dos milênios. Então é isso, pessoal, a gente tem que aprender com os nossos erros, aprender com os nossos erros do passado, valorizar a experiência e a tradição. Então comenta aí, compartilha esse vídeo com alguém se você achou que é uma mensagem que vale a pena ser compartilhada, e comenta aí pra gente discutir aí sobre de onde você tira a sua opinião, beleza? Abraço!